Nós temos aqui a liderança do setor de turismo e eventos do nosso país. Eu vou pedir que venha aqui ao palco o senhor Tony Sando, presidente do Visite São Paulo e São Paulo Convention Visitors Bureau e presidente da Unidestinos. Uma salva de palmas. Tony Sando. Alexandre Sampaio, presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, ligado à CNC. Suba ao palco. Uma salva de palmas. Alexandre Sampaio. Edmar Bull, presidente do Conselho da Copastur. Um detalhe que estamos todos trabalhamos na Copastur. Se vocês verem a credencial aqui de todos nós fazemos parte também da Copastur, onde o Edmar é presidente do Conselho. Obrigado, Edmar. Fábio Zelensky, diretor de Marketing Visite São Paulo e São Paulo Convention and Visitors Bureau. Willy Hermann, representante da Fórmula Indy na América Latina. E o nosso secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Vinícius Lumertz. Seja bem-vindo. Bom, senhoras e senhores, esse painel se destina ao tema Turismo e Eventos, saída para o desenvolvimento econômico. Todos nós sabemos que o turismo é um grande alavancador, gerador de empregos em todos os principais países que têm no seu DNA esse importante segmento da economia. A gente tem aí Grécia, Espanha, países da Europa, dos Estados Unidos, no México, que recebem muito mais visitantes que o Brasil. Nós recebemos aí uma média de 6 milhões e meio de turistas ao ano, enquanto a República Dominicana, que é um país pequeno aqui no Caribe, recebe 11 milhões de turistas por ano. Então, acho que a gente tem muito ainda para crescer e um desenvolvimento econômico exponencial. Eu vou passar a palavra para o Tony Sando, que vai fazer a abertura do nosso painel, e também sugeriu esse importante tema para que a gente falasse da importância do turismo. Tony, com você. Boa tarde a todos. Vamos dar início então ao nosso painel. Temos aqui pessoas interessantes que podem estar debatendo um pouco da provocação que nós vamos fazer agora, através de uma pequena apresentação, sobre um panorama e reflexão desse 2020. Então, convido vocês a me acompanharem sobre esse tema, e na sequência aí eu passo de volta para o Otávio, para que ele possa, aí, através desse assunto, estimular aí os nossos participantes a debater com mais profundidade. Em 1967, um futurólogo, Hermann, lançou um livro que era O Ano 2000. Esse livro fazia uma inclusão perturbadora sobre qual seria o futuro da humanidade. O que esse livro propunha? Era fazer uma série de previsões e projeções de como seria o mundo no futuro. Bem, o futuro chegou e praticamente todas as previsões desse livro não se concretizaram. Lembra que em 1919 nós esperávamos um ano melhor em 2020? Bem, 2020 chegou e veio a pandemia. Depois, no final de 2020, achávamos que a pandemia estava no fim e que 2021 seria um ano tudo de bom. Bem, 2021 chegou e veio a variante. Durante o ano de 2021, nós fizemos uma palestra que trazia uma mensagem de futuro, muito otimista, falando do futuro tudo de bom, do mundo de euforia, que tudo voltaria com muita rapidez ao normal. Nós falamos que assim que acabasse a pandemia, nós teríamos um 2022 marcado pelo aquecimento da economia e por uma alegre euforia. Bem, 2022 chegou. E
começou uma guerra no leste europeu, a economia mundial está totalmente abalada, as pessoas estão sofrendo, e com tudo isso, está claro, está cada vez mais claro, que está muito difícil e quase que impossível a gente prever o futuro. Tendências, previsões, projeções baseadas em dados e estatísticas não estão tão distantes de profecias e adivinhação. Como diria meu filho, Marcelo, sabedoria é entender como a vida funciona a partir da observação do funcionamento da vida. Observando como a vida está funcionando, eu cheguei a uma simples conclusão a respeito do nosso futuro, que eu não sei. Não sei como vai ser o futuro, e talvez nenhum de nós aqui saiba como vai ser o futuro. Tudo está muito imprevisível e cheio de incertezas. E ficar pensando no futuro está nos prendendo a dois sentimentos, de otimismo e de pessimismo. Ter otimismo em relação ao futuro gera em nós ansiedade de querer que ele seja do jeito que a gente quer, do jeito que a gente deseja que ele seja. E nos gera muita frustração caso ele não se revele diferente do que esperávamos que ele fosse. Enquanto essas frustrações se acumulam, nós ficamos deprimidos. O pessimismo em relação ao futuro também não nos ajuda em nada. Ele apenas gera mais ansiedade. E aí, nós também ficamos deprimidos. Em relação ao futuro, que nós não podemos prever, não adianta cultivar nem esperança otimista e nem um medo pessimista. Sobre o futuro, não sei. E também não adianta ficar preso ao passado, sem saudosismo de achar que o que era antes era melhor, nem o masoquismo de se torturar pelo que não fez ou por aquilo que não aconteceu. Sobre o passado, já passou. Nós não podemos mudar o que passou e apenas aprender. A memória serve para isso, para entendermos o que aconteceu e fazer diferente da próxima vez. Tanto a nossa esperança e medos, quanto as nossas nostalgias e arrependimentos, acontecem dentro da nossa própria cabeça. Enquanto isso, o mundo real está acontecendo de verdade fora de nós. E já que não dá para prever o futuro e nem mudar o passado, propõe uma alternativa para o otimismo e o pessimismo, o saudosismo e o masoquismo. Ou seja, o pragmatismo. O pragmatismo significa lidar com o real a partir de um único lugar em que nós podemos agir, que é o presente, esse momento, o agora. O pragmatismo está baseado em dois princípios. O primeiro é a responsividade. Responsividade é lidar com o agora. Responder ao agora. E olhar para um cenário atual e falar: foca. Qual é a situação agora? O que nós podemos fazer agora? O que nós vamos fazer agora? Nós tivemos uma reunião com a equipe do Convention Bureau, que está aqui nessa mesa, no início do ano. Nós começamos a discutir o planejamento anual. E no meio da reunião, eu lembrei que nenhum de nós sabe como vai ser o futuro. Então, nós paramos tudo e eu falei para eles: foca. Longo prazo, 3 meses. Médio prazo, 1 mês. Curto prazo é a semana que vem. Então, nós definimos 3 coisas que cada área iria fazer nos próximos 3 meses. E apresentamos ao nosso conselho de administração. Assim, nós implantamos uma cultura do agora na nossa organização. E é óbvio que nós precisamos ter um horizonte em mente, que nós precisamos ter sentidos claros e objetivos claros para o futuro. Lidar com o agora não é ser inconsequente ou negligente em relação ao futuro. É ter uma estratégia responsiva baseada em ação. Não é uma estratégia especulativa baseada em imaginação. O segundo princípio do pragmatismo é a responsabilidade. Isso significa assumir para si a missão de lidar com o presente. Nós precisamos ousar e resolver os problemas. Não apenas saber, falar ou reclamar deles.
E a oportunidade que nós temos nos novos encontros, agora que está surgindo os eventos, é olhar o que nós vamos fazer agora. Não olhar para trás e nem ficar reclamando com relação ao que pode ser o futuro. Precisamos assumir o importante trabalho de pensar soluções. Testar, tentar e prototipar. Descobrir o que é impossível e o que é impossível a partir da tentativa e erro. Tendo coragem de agir, apesar de todas as nossas incertezas. Sem esperança de que dê tudo certo, nem o medo de que dê tudo errado. Coragem não é a ausência de medo, nem o excesso de esperança. Coragem não tem nada a ver com otimismo e nem com pessimismo. Coragem é ser pragmático. Então, foca. Qual é a situação agora? Guerra na Europa, instabilidade na economia, incerteza política. Tendo em vista tudo isso que está acontecendo no mundo em que vivemos, o que nós podemos fazer agora? No caso do Convention Bureau, da indústria de Convention Bureau, das entidades de conventions e de vistos bureau em todo o Brasil, o nosso alinhamento é muito claro. É concentrar a nossa energia no fomento do turismo doméstico, na promoção do Brasil como destino internacional para os próximos anos e na prospecção de eventos no mercado nacional e sul-americano. Esse é o nosso objetivo. E a grande pergunta à mesa, aqui ao painel, é: qual é o objetivo de cada um de vocês com relação ao momento de agora e com relação ao nosso futuro? O que nós estamos fazendo agora para isso? Em São Paulo, nós unimos forças entre o setor público e a iniciativa privada. Nós alinhamos a comunicação, a promoção, capacitação e captação de eventos entre a Secretaria de Viagens e Turismo do Estado de São Paulo e o São Paulo Convention Visitor Bureau como uma fundação privada. Juntamos São Paulo para Todos, com Visite São Paulo, e definimos uma única linha estratégica de divulgação do nosso destino e todos os atributos que o Estado poderia oferecer no Brasil, na América do Sul e em todo o mundo. Um alinhamento de comunicação. Não é nem meu, nem dele. Tudo é nosso. Promovendo o turismo de uma forma unificada, com todos os esforços de um único recurso, poder se multiplicar por várias ações, na qual São Paulo tem uma identidade própria. E tudo isso graças à articulação que o Vinícius conseguiu fazer desde o seu primeiro dia aqui na Secretaria de Governo. É isso. Ao invés de a gente trazer uma mensagem de esperança, eu quis trazer aqui para nós uma mensagem de coragem. Sem otimismo, nem pessimismo. Só foca. E sejamos pragmáticos. Obrigado. Passo a palavra, então, para o Otávio, que vai ser o mediador desse painel. Parabéns, Tony Sando, você sempre assertivo nas suas colocações. Eu acho que São Paulo está sendo um exemplo para o nosso país. Nós temos aqui 3 pilares, né? ABA, São Paulo para Todos, com a Secretaria de Turismo e Viagens, e você à frente do Visite São Paulo, São Paulo em Convention and Visitors Bureau, com esse brilhante diretor de marketing que aqui está conosco também, o Fábio Zelensky, que eu fiz questão que ele viesse também a esse painel. Aqui, né, a gente não precisa falar muito em termos de positividade, de realizações, porque é uma pessoa que faz e não fala muito do que está fazendo, mas sempre eleva o nosso segmento para o lado de maior otimismo possível, que é o Edmar Bull. Alexandre Sampaio, com a sua liderança incrível, com o poder público, privado, junto às entidades, fazendo um papel brilhante do diálogo, da importância do setor de turismo, que também sofre o não reconhecimento por grande parte das autoridades públicas do nosso país. Willy Hermann é um exemplo para mim, porque é uma pessoa que trabalha numa área que é esporte, que é o automobilismo, uma das maiores provas do mundo, que é a Fórmula 1, onde se reúne o maior número de pessoas num só evento, numa temporada que é a Fórmula Indy, onde nós temos lá o símbolo da Fórmula Indy, a garrafa de leite. Já tivemos vários líderes, pilotos brasileiros conquistando e ganhando a Fórmula Indy. E o Willy, a gente nem precisa contar muito a história que ele tem no turismo, né? E é uma pessoa que na minha vida tem uma participação muito especial.
Vinícius Lumertz, vou passar para você a palavra, porque eu sempre, ao ouvi-lo, eu consegui vislumbrar e ligar o meu radar em vários pontos que se conectam para o desenvolvimento muito incipiente ainda do turismo aqui no Brasil. E São Paulo está sendo um exemplo para o Brasil, né? E eu acho que quando a gente tem liderança e foco, a coisa acontece. Obrigado. Obrigado, Otaviano Neto. Minha saudação a todos que já foram nominados aqui, ao nosso querido Tony Sando e ao Zelensky, Fábio Zelensky, que está com um sobrenome famoso, deve estar recebendo muitos agrados. Agenda cheia. Zelensky, ao Alexandre e ao Edmar, companheiros de luta, de batalha, também o meu sentimento e carinho em revê-los. Nós ficamos um tempo aí, por conta da pandemia, meio afastados. E ao Willy Hermann também, onde nós bolávamos aqui uma Fórmula 1, aliás, uma Fórmula Indy de volta. Já fizemos o cenário, ele já vai chamar o pessoal para fazer Google, nós já vamos fazer orçamento, porque, além do pragmatismo, e o Tony colocou muito bem, o Tony falou de filosofia, nós temos que continuar sonhando. Quando nós paramos de sonhar, nós eliminamos grande parte, a maior parte, muitas vezes a totalidade das nossas possibilidades. E quando nós sonhamos sem o pragmatismo ao qual o Tony se referiu, nós vamos pelo mesmo caminho, porque ao não retroalimentarmos com resultados, nós vamos nos perder nessa incapacidade, nessa frustração. Isso vale para o ser humano em nível individual. Nós temos aqui uma especialista em recursos humanos, né, a palestrante anterior nossa aqui, e vale para as sociedades inteiras. O que vale para o ser humano no nível individual, muitas vezes vale para uma sociedade inteira. Uma pessoa pode ter complexos, uma sociedade pode ter complexos, a sociedade inteira pode ter complexo. O Freud dizia que leva 5 gerações para limpar um complexo. Eu me lembro que as avós e bisavós da gente diziam que não podia misturar leite com melancia, nem leite com pêssego. Manga. E hoje tem batida de manga, né? Você faz lá a vitamina. E eu estou fazendo essa frase apenas como ilustração, né, da lógica do complexo, do desencorajamento. Já foi feito e não deu certo. E o Brasil tem muito disso. Porque o Brasil não é um lugar de falta de oportunidades, é um lugar de excessivas oportunidades. O Brasil tem se demarcado por justamente perder as oportunidades, e o pior que pode acontecer com uma boa ideia, que não aconteceu conosco aqui em São Paulo, é uma boa ideia ser mal executada. Por quê? Porque ela, Neto, ela angaria uma negatividade que a coloca no final da fila. Então, historicamente, e aqui eu não vou fazer uma palestra, a palestra do Tony, né, apenas alguns comentários, historicamente, e aqui eu não vou entrar na história econômica do Brasil, na formação política do Brasil, mas a natureza da nossa sociedade, do nosso capitalismo, é ser tardio, não é não fazer, é levar muito tempo para fazer as coisas. É um tipo de entendimento, é um tipo de acomodação que dificulta muito a inovação e a mudança. E ele é muito escamoteado, porque ele aparece num âmbito não de um país formal, mas de um país informal. O Brasil é um país que chama ministro do Supremo pelo primeiro nome, presidente da República, a Dilma, o Gilmar. É um país iconoclasta. Aí parece que é moderno, né? Um país assim, poxa, como eles são avançados. Não é. É um país que, historicamente, acomoda interesse. Eu aqui não vou entrar na história do Brasil, mas se você olhar todos os grandes episódios, eles são 50 anos depois, 70 anos depois. Mas acontece. É lógico que o país é muito grande, até você botar todo mundo na página, a turma de trás segura a turma da frente. Então, ser de frente no Brasil é muito arriscado.
né, é problemático, porque há muita resistência. Reformas, mudanças. É evidente que o Brasil precisa de reformas. É evidente que o Brasil precisa de reformas por uma simples lógica, que é aquela frase associada ao Einstein que diz: é sinônimo de insanidade fazer sempre as coisas do mesmo jeito, querendo resultados diferentes, que é o princípio da pesquisa empírica, né, de você conseguir avançar. Né? E essa história, tanto nos marcos de independência, república, abolição da escravatura, você diga a criação de universidades, ou mais recentemente, o último país do mundo a acabar com a hiperinflação foi o Brasil. O Brasil perdeu da Bolívia no final. E a discussão de déficit público, de todos esses marcos que foram criados pelo Fernando Henrique, depois pelo próprio Temer, do governo do qual eu participei, aliás, participei de ambos, tinham essa busca de montar uma equação capaz de nós termos um Estado saudável para poder operar uma sociedade saudável. É difícil aqui em pouco tempo dizer o quão grave é esse tempo que leva, e aqui só para pontuar, nós tivemos o tripé macroeconômico, depois foi sendo largado com o tempo, né? Mas tem alguma coisa que subjaz a esse esforço do chamado consenso de Washington, que fazia sentido, curou o Brasil, acabou com a inflação, muito atrasado, nos botou em ordem e logo sumiu. Sumiu com relação às marcas do populismo. E aí você tem, de um lado, um bom papel na política monetária, né, controlando a inflação, e um péssimo na política fiscal, gastança, ineficiência. No final, o que nós temos no Brasil, e é importante que eu diga isso aqui, porque é preciso olhar o que é operacional, mas acima disso o que é tático, acima disso o que é estratégico, acima disso o que é político, e fruto disso, ou sobre isso, o histórico e filosófico. Porque as coisas não estão acontecendo por acaso, é uma sequência. Agora, qual é o mais importante? O Tony está falando e fazer, claro, porque se você muda a realidade afeta a história, afeta a política, afeta a filosofia. Então, nós temos aqui um país sem consenso. Esse país, comparando com os Estados Unidos, historicamente, falando que é o país mais parecido em idade, é um primo rico, vamos dizer assim, nascido, born free country, né, dos países anglófonos, né, da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha, e nós com uma outra história, mas ambos países têm uma semelhança histórica de idade, mas reações muito diferentes às coisas. Nós reagimos muito diferentemente. Então, eu não quero me afundar nisso, mas tem uma coisa que é marcante aqui. A falta do sentimento, de um sentimento moral em relação ao desenvolvimento. O cara que não dá o carimbo... Veja bem, eu estava ontem lendo de novo o reporte do Fórum Econômico Mundial, do World Economic Forum. O Brasil é primeiro ou segundo maior potencial natural para o turismo, todo mundo sabe disso, o oitavo potencial cultural, um enorme potencial, mas é um dos 3, 4 ou 5 piores países do mundo para se investir em turismo. Porque a ideia, o conceito moral de desenvolvimento, ele não está introjetado na sociedade até agora. Porque o Brasil, historicamente, é um país de oportunidade, da minha oportunidade, só que ele é disfuncional. Então, eu sei que o meu tempo está esgotado, mas eu fiz questão de fazer essa digressão para dizer que quando nós nos juntamos aqui em São Paulo, baixamos impostos das companhias aéreas, quando nós desenvolvemos essa política do São Paulo para todos, nós investimos na imagem de São Paulo, nós sabíamos que São Paulo não tinha autoimagem no turismo. São Paulo não tinha esse sentimento. Se ligar a TV a cabo, está lá. Né? Esse é o início, por conta da ideia do sonho, do pertencimento. Né? Mas precisávamos fazer coisas práticas. Então, negociamos 700 voos por semana a mais, negociamos aeroportos no interior. E eu estive lá em Marília, tem coisas que nós precisamos pisar no pé da BEAR. Eu sei que eles estão com dificuldade, em alguns lugares estão nos devendo alguns voos aí, mas nós privatizamos 22 aeroportos e eles vão reformar e vão andar. Então, assim, é importante fazer de forma pragmática, como falou o Tony, sim, mas se nós não tivermos o entendimento de onde nós estamos nisso tudo, qual a importância do turismo, nós vamos também perder o senso da nossa importância. E eu quero resumir aqui a minha fala, dizendo que
O nosso principal papel, de todos nós que estamos nessa sala, é o mesmo que eu advogo desde que fui secretário em Santa Catarina, presidente da Embratur, secretário nacional de políticas, presidente do Conselho Nacional de Turismo, ministro e agora secretário de Estado de São Paulo. É o mesmo. É o mesmo. Nós temos que angariar importância política. Essa é a questão central. Por isso que eu estou fazendo toda essa volta, porque nós somos parte da solução. Eu não vou explicar por quê, porque vocês sabem por que nós somos parte da solução. Se nós não tivermos importância política, e nós angariamos aqui em São Paulo, vocês todos angariam, né? O Alexandre está no dia a dia dessa questão da importância política. Mas nós temos que reavaliar as nossas metas de importância política. Nós temos que converter mais gente em outros lugares, na política, no jornalismo. Nós fizemos semana passada um seminário com valor, juntos. Vamos fazer agora com a Folha, vamos fazer com... Nós estamos aqui com você, com o Estadão. Fizemos isso na época do Ministério também, porque nós já estamos convencidos. E nós vamos ficar cada vez mais cansados se nós não arrumarmos um jeito de convencer os outros, porque nós vamos ficar mais convencidos e mais cansados. Porque quanto mais nós soubermos, mais nós vamos nos chatear que os outros não entendem, mas nós precisamos explicar, né? Então, eu agradeço aqui, peço desculpa a você que ficou muito tempo com o meu tempo esgotado na mão, e devolvo a palavra aqui ao nosso anfitrião. Obrigado, Vinícius. Então, com a sua colocação, quanto mais se falar, quanto mais se divulgar, quanto mais, né, mostrarmos o potencial do turismo, esse diálogo ele é feito entre as entidades, entre a liderança e entre o poder público, onde o Alexandre Sampaio tem um papel fundamental com a união, porque hoje de manhã a gente estava falando aqui no nosso painel de feiras e eventos que essa união é muito importante, porque ela é muito solidária. Essa união faz com que o reconhecimento seja maior e que todos tenham o valor de estar pertencendo a um grande crescimento exponencial, seja do setor de feiras, seja do setor de turismo. Eu acho que é um pouco parecido, feiras, eventos, turismo, né? Tem muito... São setores diferentes, mas às vezes o reconhecimento não é o mesmo como deveria ser. E o Alexandre Sampaio, principalmente durante a pandemia, onde a gente tinha todas as pessoas que trabalham, não só no setor de feiras e eventos, mas principalmente na área de turismo, conseguiu uma série Enfim, Alexandre, eu acho que você pode falar um pouco de tudo que foi feito, tudo que foi conquistado junto ao governo do nosso Jair Bolsonaro em relação a empréstimos, financiamentos, Proer e outras conquistas mais aí, para que o setor não adormecesse e continuasse, que hoje está voltando do jeito que a gente volta exponencialmente, né? Bom, primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, diletos amigos. O Vili aqui, que eu estou conhecendo agora, mas seu nome o precede, então estamos juntos. Só uma pequena correção, o Proer foi para os bancos, não chegou nenhum Proer para nós ainda, mas se vier vai ser bem-vindo. Não é o Proer, é o outro, Sim, nós temos vários programas financiados. Eu queria primeiro ressaltar o papel fundamental que o Vinícius teve. São Paulo sempre foi pujante em turismo de eventos e também em turismo que as pessoas vinham para cá e ficavam, né, depois, no sentido de até, principalmente no turismo cultural, sempre São Paulo teve uma liderança nesse processo. Mas eu acho que o Vinícius conseguiu fazer uma releitura prática, né, no apoio com as aéreas, com o apoio do São Paulo Convention, do trade paulista e paulistano, e isso foi possível criar uma referência e quase um benchmark, Vinícius. Eu quero reconhecer isso como ator, né, dentro da militância pela CNC do Turismo Nacional, que você realmente criou uma referência e um caminho a ser seguido. Nesse aspecto, eu devo ressaltar que o Rio sempre foi um pouco lento, né? E você, quando fala que as decisões políticas elas vêm, mas vêm muito lentamente, é verdade. O Rio teve talvez uma grande vantagem, vamos dizer assim, nesse aspecto dos últimos anos da pandemia. A crise nos pegou em cheio, como a todos os estados,
Nós tivemos um político que era um homem oriundo da ciência e tecnologia, que aprendeu o turismo de maneira muito rápida. E o Rio, claro, teve uma vantagem comparativa, porque vendeu a SEDAI. Então, os recursos entraram a rodo e o governador comprou a ideia do turismo. Porque é inexorável, né? Se ele não fizesse isso, ele seria um pouco retrógrado em relação ao que ele poderia potencializar. O Rio desenvolveu uma política de turismo muito agressiva, de maneira nacional, de alguns aspectos também internacionais, também perseguiu o caminho da isenção de ICMS para o aumento de voos, apesar de ser um território muito menor que São Paulo e que, portanto, a vantagem comparativa seria mais diminuta. Mas ele fez um trabalho e eu devo reconhecer isso. O secretário se desincompatibilizou agora e nós conseguimos convencer, e quando você fala da participação, nós conseguimos convencer o Sávio Neves, que é um empresário de peso, né? É um homem que administra o trem do Corcovado, é uma gestão dele, a Roda Gigante, o Aquário, e agora está construindo, e também a participação pequena também no Biozoo, mas ele agora está iniciando um parque de dinossauros lá no interior do estado. Projeto fantástico, que ele está trazendo máquinas da China. E o Sávio, nós conseguimos sensibilizá-lo e convencê-lo a assumir esse desafio da Secretaria de Turismo até o final dessa gestão, quando, eventualmente, elegeríamos um novo governador. Então, existe assim um sopro, né? uma lufada de otimismo em relação ao que o Rio está fazendo na área de turismo. É claro que houve muita sensibilização também para a questão, junto ao governo do Estado, para a isenção de ICMS para trazer feiras, para a admissibilidade temporária, de sensibilizar também o Estado a não cobrar. O Rio cobrava ICMS adiantado para feiras com uma projeção de vendas. É um absurdo, uma leitura totalmente obtusa, e nós conseguimos, quer dizer, toda a estrutura do trade do Rio, principalmente a Fátima, que foi incansável nisso, conseguiu, assim, progressos importantes nesse aspecto. Eu acho que agora, me permita dizer que o turismo nacional fez muito, não há dúvida que reconhecemos ainda, mas poderia ser feito muito mais. Eu acho que a gente, logicamente que a gente tem que relevar a pandemia, etc., mas nós estamos num momento muito oportuno de discutir o turismo, como o Vinícius falou. Quer dizer, que turismo nós queremos para o Brasil dos próximos anos? Então, eu acho que nós temos uma responsabilidade muito grande em relação a isso, né? Nós caminhamos para duas opções, talvez, mas qual é a proposta do turismo desses pseudo-candidatos? Nesse aspecto, a CNC desenvolveu um projeto que foi oriundo em meados do ano passado, em que a gente está ouvindo as bases em todos os conselhos de turismo das FEComércio, todos os estados, inclusive aqui em São Paulo, que tem uma pegada muito interessante, que aqui o Conselho de Turismo é turismo e eventos, né? No Rio também, em todos os 27 estados, inclusive o Distrito Federal, em que a gente ouviu as bases, né, esses conselhos ecléticos que existem dentro das FEComércio, e eles conseguiram estruturar um projeto de tendências e de demandas locais, porque o turismo ele depende de muitas circunstâncias e depende também de soluções que são distintas e diversas Brasil afora. Então, isso está sendo compilado, foi tabulado e auxiliado por 3 consultorias de expertise internacional brasileiros, que nos ajudaram nessa estruturação. Nós devemos estar com isso. Teve uma reunião agora, inclusive, da FEComércio São Paulo, com as entidades nacionais, em que a gente materializou a última etapa de discussão. E a CNC, por decisão do presidente Tados, que é hoteleiro também e agente de viagem lá no Amazonas, resolveu juntar isso. Não uma abordagem idêntica do que a gente fez, mas uma abordagem a partir de projetos de lei ou de tendências que estão sendo discutidos das FEComércio, e nós vamos juntar os 3 documentos, mas com prioridade para o turismo. E devemos estar entregando isso aos candidatos agora em julho desse ano, além de entregarmos os documentos também para os candidatos aos governadores de estado. E também todos esses documentos vão ser entregues também aos candidatos à votação proporcional. Então, a gente quer criar um grande movimento de percepção e justificando e consolidando essa argumentação para os candidatos, sejam a cargos majoritários ou proporcionais, percebam, através de fatos, estudos econômicos e de estruturação, que é possível que o turismo tenha um papel predominante ou preeminente na questão da política econômica desse país e dos governos do Estado nos próximos anos, a partir das eleições desse final de ano. A CNC tem isso crasso, totalmente entronizado,
E a gente vai fazer um grande esforço no sentido de isso ter uma repercussão midiática importante, né? Nós vamos, a princípio, nós faríamos 2 entregas em Brasília, mas a gente quer, claro, deixar a critério um pouco do candidato, aonde ele percebe o maior valor de interação com o seu público, de onde é o papel de origem, mas com certeza a gente vai cobrir de uma maneira muito importante, muito significativa essas propostas. A gente espera que elas estejam amplamente divulgadas. Eu lembro que há 4 anos a gente não tinha até uma estrutura tão formal e tão profissional, mas mesmo assim eu me lembro que o candidato Alckmin apareceu na televisão com o livro da CNC de política de turismo do lado dele ali, foi filmado. Então a gente quer materializar isso de uma maneira exponencial agora, com todos os candidatos aos governos dos estados, todos o nosso estado, como o próprio Vinícius falou, o Brasil tem um potencial turístico enorme e a gente acha que pode, claro, potencializar essas explorações dentro de uma divulgação que cada estado vai ter ali a sua responsabilidade. Turismo e eventos, o turismo e negócios, turismo e comércio viajam juntos, é a nossa máxima. Então, a gente acha que os processos se retroalimentam e se a gente botar o turismo como processo partícipe da prioridade de investimentos industriais, mas também em comércio e serviços, que é a nossa vocação, nós devemos ter uma estrutura, um modelo econômico muito mais versátil, muito mais pujante, muito mais realizador nos próximos 4 anos. Eu cito até uma pesquisa que saiu semana passada, não, saiu segunda-feira, da CNC, sexta-feira, digo, em que ela conseguiu levantar, na última pesquisa econômica dela, em pesquisa de Reis-Caged, que os 20 maiores municípios que cresceram em termos de empregabilidade esse ano, e é verdade que nós estamos com um índice de desempregados muito grande, foram 20 municípios que tinham extrativismo e turismo com suas vocações econômicas. Então está provado, o turismo emprega, o turismo se materializa, ele se reinventa. E o empresário do turismo é aquele que está participando nesses debates, ele consegue levar para a mesa de discussão questões muito práticas e que cabe aos políticos, cabe a nós também, se são com participação política nesse aspecto, entendemos que é possível vencer esses desafios, esses gargalos, e materializarmos isso numa ação em que o empreendedor possa empreender. Então, eu estou na linha do Tony, focar. Vamos focar para a gente poder resolver os problemas que são de nossa responsabilidade, para a gente poder mudar esse país, ou melhorar muito esse país. Eu acho que essa é a contribuição que a CNC, a Federação tem a dar, mas todos nós somos partícipes nesse caminho. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Importante essa linha, né? A linha do Vinícius com a linha do Alexandre Sampaio, né? Independente que você seja carioca, né? O Vinícius é um catarinense, mas que tem a sua base aqui em São Paulo, mas cidadão carioca também. Mas é importante porque São Paulo está sendo um grande exemplo para o país, de uma forma geral, né? A gente tem visto aí as coisas realmente mudarem o contexto do turismo. A gente tem regiões aí, se a gente parar para falar aqui com o Vinícius, com o Tony, com o Fábio Zelenski, a gente vai ver o potencial que brotou nesse estado de São Paulo em questões de turismo. Eu não vou resistir a fazer uma provocação. Otávio, desculpa. Otávio Neto. Desculpa. É que eu sempre achei que fosse Otávio. Mas na minha ficha então, está escrito Otaviano. Então a sua produção pensei, aqui, ó. Então, Otávio cadê a produção do um apelido do Otaviano. Aqui? E eu tenho a comprovação. Eu passo para você as fichas aqui, você leva como prova. Para mim, você é Otávio Neto, mas está escrito Otaviano. Eu queria fazer uma provocação só para quem for falar daqui para frente, que levasse em consideração que, por exemplo, em 2 exemplos, o Brasil às vezes não só anda para frente, como anda para trás. Em Foz do Iguaçu tem um hotel da década de 50 e é o único em parque natural do Brasil relevante. Está tudo organizado com turismo de natureza, porém, praticamente, de forma relevante, é muito raro. E nós tínhamos cassinos e não temos mais. E ninguém tem histórias negativas de cassinos no Brasil. Então, eu quero só alertar para a provocação, desculpa eu virar teu assessor, mas eu acho que é importante, às vezes, prestar atenção que a Argentina tem andado para trás. A Venezuela andou para trás. Nós temos que prestar muito atenção na lógica de cuidarmos da nossa responsabilidade de não só não ir para frente na velocidade, como o risco nós vamos para trás. Sem dúvida.
Tem uma frase, né, Tony, que o Brasil não perde a oportunidade de perder a oportunidade. Roberto Campos, muito bem. Bom, Willy Hermann, eu tive o prazer de... O Willy Hermann era o representante aqui do Convention and Visitors Bureau de Orlando, em 2009, onde nós fizemos o primeiro International Trade Fairs Events Meeting, que nós fomos recebidos na cidade de Orlando, no Orange County, o maior pavilhão de exposições lá da cidade de Orlando, né? Welcome e aí por diante, né? E o Convention and Visitors Bureau de Orlando, ele tem um cunho totalmente da ordem privada, né? Ele não recebe também fundos do Brand USA, do governo americano, enfim. E naquele ano de 2009, foi justamente o ano que nós tivemos a quebra lá dos bancos, lá nos Estados Unidos, que deu aquela recessão enorme, né? E os eventos que eram feitos em Las Vegas, onde acontecem com grande proporção, todos passaram a acontecer em Orlando. E lá, essa visão do turismo é uma vocação natural, como a gente tem lá a Disney, como a gente tem, né? A gente teve o prazer de fazer um café da manhã no Castelo da Cinderela, todos os personagens da Disney sendo MCs dos eventos, uma agência de criação só para desenvolver roteiros e projetos para eventos corporativos, enfim, né? O outro lado da Disneylândia. E esse turismo americano, como disse o Vinícius, né? Nós somos o irmão pobre, né? E os Estados Unidos o irmão rico, né? Como é que o irmão rico desenvolve num momento que foi aquele, principalmente em 2009, que nós estivemos lá, Vili, e que Orlando cresceu exponencialmente na captação dos eventos, das feiras, enfim. Bom, Otávio, e até tem uma curiosidade dessa visita a Orlando, que como a gente faz com os verdadeiros amigos e o pessoal de casa, nós recebemos o grupo na cozinha do hotel. Nós, ao invés do parque, da Disney, do anfiteatro, nós pusemos mesas dentro da cozinha do Intercontinental e fizemos o jantar, enfim, o evento recebendo o grupo dentro da cozinha, como a gente, na realidade, recebe os verdadeiros amigos. Mas deixa eu aproveitar, agradecer a vocês que ficaram, que eu prometo que vai ser das palestras a mais interessante, a mais divertida, tá? Já que vocês ficaram. E você sabe que um dos exemplos, Otávio, de uma palestra realmente exclusiva é aquela onde os palestrantes sabem o nome de quem está na plateia, mas quem está na plateia não necessariamente sabe o nome de todos os palestrantes. Viu, Adelson? Viu, Ibrahim? A gente está de olho em vocês aqui, vendo a plateia. Mas eu acho que o principal desse encontro, e cada encontro desse é impressionante, que eu aprendo que tem tantos mentores, tantos gurus que eu tenho aqui, como o Ibrahim, o Edmar provavelmente não sabe, mas ele tem para mim uma coisa que a gente fala do B2B, B2C, ele tem o B2Me, o business dele para mim. De manhã, eu não recebo propaganda de ir para Florianópolis, porque eu não quero ir para Florianópolis, mas eu sei a companhia aérea o que está fazendo, eu sei do visto ou do exame que tem que fazer para ir, ou seja, o Edmar tem uma relação comigo que ele nem sabe, através da Copastur, do B2Me. Eu recebo dele a informação do que eu quero para o meu dia a dia. Sabe? Eu não liguei a televisão nem nada. Então, tem uma coisa muito importante, indo primeiro para o que o Tony Sando falou, em relação ao futuro. Pessoal, vamos pensar bem uma coisa. No Brasil,
não é o futuro que é imprevisível, o passado é imprevisível aqui. Aqui tem leis retroativas, aqui se mudam índices calculando para trás. Então, vivendo num país onde o passado é imprevisível, a gente vai querer se meter a prever o futuro sem ser cartomante, sem ler fundo de xícara. Se você for otimista demais, vão dizer que você é louco. Se você for pessimista demais, você vai virar um poeta simbolista. Então, na realidade, o automobilismo me ensinou uma coisa da dinâmica de planejamento do Brasil. O futuro do Brasil é a próxima curva. É aquela que você vem chegando, põe o pé no freio e começa a rezar para Nossa Senhora da Aderência para ver se os pneus aguentam para você fazer a curva. Então, na realidade, o planejamento existe, mas ele só funciona se ele for um exercício dinâmico. E no Brasil, essa dinâmica é de hora em hora. E, felizmente, nós estamos vivendo isso há 40 anos, 50 anos, isso fez o diferencial do empresário brasileiro, que fez com que ele tenha sucesso no mundo inteiro. Nós aprendemos a viver com essa dinâmica. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu estava no exterior, estava na faculdade. Imagina, eu vim para o Brasil com 6 anos, fui para a escola e não sabia falar português. Então, você imagina o tamanho da encrenca que eu encarei, que eu tive que me virar. E aí, com alguns amigos, na época da faculdade, da pós-graduação, a gente resolveu fazer uma teoria por que, apesar de tudo, o Brasil dava certo. Então, naquela época, a gente dizia, um país onde o rei do rock, que era o Roberto Carlos, é manco. O João do Pulo não tinha uma perna. O porta-aviões do Brasil, que era o único, o primeiro, chama Minas Gerais, o único estado que não tem mar. Sabe? Para a gente que não fala português direito, pois sim quer dizer não. Pois não quer dizer sim. Então, realmente é um país que tem tudo para dar certo. E eu, como estrangeiro que vivi no Brasil, posso dizer, é isso que encanta o estrangeiro quando ele olha para o Brasil. Quando ele olha para o Brasil, ele ouve a bossa nova, ele vê uma natureza, mas, acima de tudo, ele vê um povo, uma comunidade muito alegre, que comunica, e que comunica com uma certa ironia, com humor. Sabe? Quando você pergunta para ele, por que o porta-aviões se chama Minas Gerais, que é o estado que não tem mar? Ninguém responde, mas sai todo mundo dando risada. Isso que é o mais importante. Se fosse na Alemanha, ia ter um tratado de 42 folhas, explicando que um dia, no período mesozoico, o mar chegava lá, alguma coisa. Eu acho que o turismo, ele tem isso de importante. Primeiro, se constrói um hotel em 10 vezes menos tempo que uma fábrica. Você põe em pé e ele gera um monte de empregos. E um monte de empregos que vão na alimentação, que vão nas compras, que vão no souvenir, que vão no entretenimento. Mas o turismo, ele tem um efeito colateral maravilhoso. O turismo promove o nome do país para todas as atividades. De repente, uma pessoa lá na Ucrânia ouviu falar da banana brasileira, do papaya brasileiro, não sei o quê, mas ele ouviu falar do Brasil por causa de Copacabana, por causa de São Paulo, da Ponte Estaiada. Então, na realidade, isso é um benefício que não se comenta. O turismo, ele gera uma imagem positiva do país. Quando o país se projeta como um destino turístico, quando uma cidade se projeta como um destino turístico,
ela beneficia toda a economia em volta, as indústrias, tudo. Fala, isso é de São Paulo. Pô, São Paulo é legal, sabe? Eu acho que tem um valor muito grande nisso, e, sem dúvida nenhuma, com a pandemia, o turismo foi um dos segmentos que mais sofreu. Os eventos foram os que mais sofreram, mas também foi o que mais rápido se levantou, e vem se levantando, sabe? Primeiro, porque os empresários souberam lidar com isso. E segundo, porque o ser humano, ele precisa disso. Vocês não imaginam a alegria que eu tenho de estar aqui, de ver vocês sem máscara, de poder abraçar os amigos, poder abraçar o Otávio, da gente estar aqui sentado. Isso tem um valor inestimável. E isso é parte dessa nossa indústria do turismo. Obrigado. Muito bem, Willy. Edmar Bull, um dos principais empresários de turismo aqui do nosso país, da iniciativa privada. Edmar, com tudo que você vivenciou nesses 2 anos e pouco aí de pandemia, essa rápida retomada que a gente está retomando com todo... exponencialmente, eu estou percebendo, você também deve estar percebendo, porque você tem os números, acesso a esses números, né? Você soube transformar isso num aprendizado, né? Um aprendizado onde hoje é mais fácil olhar quais são os gargalos e aonde pode se crescer dentro de toda a cadeia de turismo no nosso país. O que você está esperando desse ano de 2022, com tudo que o Vinícius trouxe em termos de desenvolvimento econômico, o que o Willy acabou de falar, que é uma experiência que ele tem, os dados do Alexandre Sampaio, que teve que costurar toda essa continuidade, né, do turismo, dos empregos, e também o Tony Sando, quando ele fala de foco. Bom, boa tarde a todos, obrigado aí pelo convite. Vinícius, apesar de nós sermos o primo pobre, a gente é muito bom, porque realmente passar por essa pandemia aqui, tem alguns colegas aqui, o Prado está aí, que também passou junto comigo. A minha empresa está fazendo esse ano 49 anos. Eu passei por todas as crises que existiram, inclusive aquela que a gente tinha que pagar o táxi na entrada, porque na saída já era mais caro, né? Então você pagava a corrida antes, porque a inflação comia diariamente. Eu estou no segmento, que eu falei, há 49 anos. Obrigado, Willy. A gente tem que, eu entendo que a gente tem que dar informação diária, aquilo que você precisa ver, e uma coisa bem simples, é isso que a gente tem feito lá na nossa empresa. E nessa pandemia aí, quando eu deixei a BAV Nacional, que eu não quis me reeleger, eu entendia que devia vir alguma crise, alguma coisa, depois de 2 grandes eventos. Foi a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. Então, eu conversei com meu filho, minha filha tinha saído da empresa, conversei com meu filho, eu falei, vamos nos dedicar, inclusive eu tinha um NDA, ainda tenho um NDA assinado com uma empresa lá de fora, que eu não podia comentar o que realmente a gente esperava, mas era isso, que viria alguma crise, viria alguma coisa. Lógico que eu não sou bidu, não sabia que era uma pandemia, mas quando começou a pandemia, eu não sabia nem como é que eu ia voltar para o Brasil, porque eu estava dentro de um navio preso lá nos Emirados, e aí eu consegui embarcar, cheguei aqui, eu falei, e agora, o que vamos fazer? A gente tinha várias reuniões com vários empresários do segmento, e numa dessas eu sentei com meu filho, que é meu sócio, e a gente começou a desenhar o que a gente ia fazer, né? Exatamente, nós entramos no capitalismo consciente, empresa humanizada. Hoje saiu, inclusive, o resultado do GPTW, nós, pelo 3º ano consecutivo, conseguimos a certificação, é muito, muito positivo, e começamos a trabalhar muito as pessoas. Com isso, a gente conseguiu não demitir ninguém,
e trabalhar em cima de oportunidades. Em toda crise vem as oportunidades. Eu sei muito bem que o Brasil e o nosso segmento está ligado a mais de 60 setores da nossa indústria, depende, não 100%, mas depende muito da gente, e a gente realmente é muito bom e faz acontecer. A mão de obra tá faltando muito no nosso segmento, porque infelizmente todas aquelas pessoas que estavam trabalhando com a gente se foram para outros segmentos, tanto eu como o Prado aí, a gente está apanhando para contratar. Estamos tendo muitos eventos, principalmente eventos pequenos, eventos médios, grandes ainda não voltou. A minha empresa, por exemplo, eu levantei o número hoje, só esse ano já fizemos desde eventos muito pequenos até eventos médios, mais de 600 eventos esse ano. E estamos em pleno crescimento, turismo. Apesar de a gente ser o primo pobre lá dos Estados Unidos, a gente consegue fazer muito com pouco. Na sua fala, Vinícius, você falou aí da BR, né? Das companhias aéreas, que foi um belo trabalho aí, mas eu acho que a gente esqueceu da nossa cadeia produtiva, porque a distribuição das companhias aéreas somos nós que fazemos. Mais de 70% da receita das companhias aéreas vem dos agentes de viagem. Então, isso quer dizer que quase 30% da receita da companhia aérea é direta, 70% é do agente de viagem. E, infelizmente, o agente de viagem está sempre esquecido ou não é lembrado na hora de fazer uma grande ação. Eu acho que é um grande trabalho que o Alexandre tem feito lá para nós, mas eu acho que tem que se lembrar um pouquinho mais da cadeia produtiva. Inclusive, nós somos os menores, mas precisamos de muito. E dentro da nossa empresa, a gente entrou nessa pandemia com aproximadamente uns 300 funcionários, conseguimos não demitir, e hoje já estamos beirando 600 e poucos funcionários depois da saída dessa pandemia. Com isso, a gente conseguiu fazer muito treinamento, capacitação, temos mais de 5.000 treinamentos que a gente fez durante todo esse período de 2 anos, e graças a Deus a gente conseguiu ter uma visão aí, toda crise vem a oportunidade, e a gente conseguiu sobreviver. E todos que sobreviveram, eu falo do Prado porque não estou vendo mais nenhum agente aqui, mas tanto a empresa dele, a minha e outras aí, realmente nós tem que tirar o chapéu para estar em pé depois de tudo isso que aconteceu com a gente. De repente, do dia para a noite, nós ficamos sem nada. Nós saímos de 2019 com mais ou menos 2.900 voos diários. Para vocês terem uma ideia, chegamos a 150 voos quando começou em março de 2020 a pandemia, 150 voos diários. Hoje estamos com 1.800, então ainda as companhias aéreas vão ter muito para ofertar ainda daqui para frente, porque eles têm, a malha está aí, os equipamentos estão aí, mas o que falta é realmente dinheiro para bancar tudo isso. Eles têm um passivo, na minha opinião isso, né, um passivo muito grande, que são bilhetes emitidos, passageiros lá de 2019, que iam embarcar em 20, em 21, depois em 20 e 21, para poder a sobrevivência, foram vendidos vários bilhetes, e hoje eles estão decolando com vários voos no prejuízo, né? Por isso que não é só o combustível, é também essa parte que ficou para trás aí para embarcar. Na parte de hotelaria, alguns segmentos foram muito bem. Estava aqui conversando com o Alexandre, tanto é que a parte de óleo e gás cresceu, porque todos os marines, eles tiveram que ficar tudo em apartamento single. Teve vários hotéis que trabalharam só para os marines, e antes eles ficavam em triplo. Antes eles ficavam 7 dias no hotel, passaram a ficar 15 dias, né? Então, foi um segmento que realmente cresceu quase 44%,
43 e pouco, e realmente deu certo. O varejo também, né, para quem atende o varejo, cresceu bastante, né? E com mudança de mãos aí, com vendas de grandes supermercados, enfim, de todo o varejo, e isso foi muito bom. Eu creio que agora nós estamos num crescimento muito bom. Eu acho não, tenho certeza, nós tivemos uma reunião outro dia do Conselho da Abracorp, onde o mês de março, e o Prado está aí junto comigo, foi o melhor mês durante toda a nossa empresa, 49 anos. Abril está sendo muito bom também, mas está faltando o principal, que é a mão de obra. A mão de obra está muito difícil, né? Eu acho que nós temos que capacitar, treinar e trazer as entidades mais próximas para realmente trazer esse pessoal das faculdades, estagiários e tudo mais, para colocar no mercado. Tem algumas agências, e eu estou aqui falando, por exemplo, o Prado está dando emprego em muita gente no interior de São Paulo, que ele montou lá o call center dele. Tem que levantar a mão assim para ele, que realmente está trazendo novas oportunidades aí no interior, e nós aqui em São Paulo vamos ter que trazer esse pessoal para trabalhar também. É isso. Obrigado, Otávio. Eu acho que eu falei tudo que eu respondi a sua pergunta. Muito bem. Edmar Bull. Mão de obra qualificada. E essas pessoas que saíram, que foram para as outras áreas aí no momento de não ter, foram buscar outros afazeres, né? Entraram em mercados aí que a gente tem que, até esse mercado online aí cresceu bastante, né? E as agências não suportaram, né? Infelizmente. A gente vai falar com Fábio Zelensky, diretor de marketing do Visit São Paulo Convention and Visitors Bureau. Como disse aqui o Edmar, Vinícius, nós aqui temos talentos que são representativamente muito grandes em relação ao que nós temos lá no nosso irmão mais rico. Mas, como eu estou sendo citado, eu sou obrigado a fazer 2 ou 3 observações. Primeiro, para o Edmar, que a minha comparação foi em termos econômicos das duas grandes economias, que têm mais ou menos o mesmo tempo de vida. Uma economia sempre mais liberal, mais focada na liberdade de empreender e mais respeito à moral do desenvolvimento. No Brasil, há uma certa amoralidade. Não importa se precisa de um carimbo, fica lá 6 meses, anos para licenciar, era nesse sentido. Por isso eles ficaram mais ricos do que nós. E eu concordo com você que toda a cadeia deve ser apoiada do turismo. O que nós fizemos em São Paulo foi baixar um imposto absurdo de 25% sobre o combustível de ICMS para 12%. E fizemos essa parceria. No período que eu passei no Ministério, você sabe disso, na época o Guilherme e vocês defendiam com muita justiça baixar aquele imposto sobre a remessa das agências de viagem, que era aviltante. Nós conseguimos. E agora voltou. Você vê quando eu falei que às vezes o Brasil anda para frente, depois anda para trás, essa é prova concreta, anda para trás. Em relação à BAV, aí é um depoimento pessoal, você testemunha o quanto, nos episódios em que eu dirigi em Braturo, eu praticamente botei a feira da BAV de volta, ela praticamente estava fechada. Então, eu queria só fazer uma correção histórica, deixar bem claro que apoiar um setor, apoiar outro, é sempre apoiar a cadeia, porque gera justamente um incentivo para que a gente continue marchando positivamente. E a gente pode sempre melhorar, mas a gente não pode esquecer quando se faz as coisas e volta atrás e se esquece de que isso é um risco que a gente tem que tomar cuidado. Então, só para fazer essa observação, como eu fui citado, questão de ordem, devolvo a palavra ao nosso anfitrião. São elos da cadeia que são mais frágeis, né, Edmar? Infelizmente não dá para atender a todos, né? Mas de uma maneira... Dá para atender, é o contrário, voltou atrás. O que nós tínhamos feito, voltou atrás. Dá para atender sim, mas nós não podemos esquecer quem fez, né? Ao ser cobrado aqui, eu estou só trazendo a conta de volta para a mesa, né? E contem comigo
na luta para voltar àquela conquista que nós tínhamos. Só para deixar claro, porque nós somos parceiros de luta, né? E eu estou aqui justamente chamando a essa união. Então, nós temos que ter muito cuidado com a linguagem, que pode parecer, ao contrário, que a gente beneficiou um setor por uma parceria e não outro, né? Não, nós estamos construindo todas as possíveis distritos turísticos, é muito importante para todos nós, os distritos turísticos, as rotas cênicas. Um projeto de crédito foi quase 3 bilhões aqui em São Paulo, nunca teve projeto de crédito aqui, né? Então, tem muitas coisas que somam no contexto, e nós poderemos sempre aprimorar, mas sempre com cuidado para não voltar atrás e sempre se lembrar de quem fez o passo para frente e quem fez o passinho para trás. Nosso secretário, parabéns. Mas eu estava falando do Fábio Zelensky, que a gente falou, né, de uma equipe que foi praticamente do Tony. Quantas pessoas antes o Visite São Paulo Convention and Visitors Bureau, e hoje você tem na sua equipe? Hoje estamos em uma equipe de 12 pessoas, né? O marketing sou eu. Hã? O marketing sou eu. Desculpa. Fábio, eu perguntei para o Tony, deixa ele responder só para mim, por favor. Não entendi sua pergunta. Quantas pessoas antes da pandemia tinham trabalhando no Visite São Paulo e hoje você tem? O convênio já teve 40 pessoas, depois passamos para 20, e no final da pandemia a gente está em 10, que a boa parte está aqui na frente, junto com o Fábio. E muito trabalho a gente tem utilizado de recursos externos para poder fazer entrega. Não é que tem 10 e diminui uma atividade. Tem 10, mas a gente usa muito recurso de fora para dar continuidade às ações. Muito bem. O Fábio Zelensky, hoje diretor de marketing do Visite São Paulo e o São Paulo Convention and Visitors Bureau, faz um trabalho exponencial quando se fala em tudo aquilo que nós acompanhamos como imprensa e de tudo aquilo que vocês comunicam de toda a cadeia como um todo. Eu sei que os hotéis são os principais mantenedores, né? Mas a gente tem aí diversos aspectos, como eu disse hoje de manhã para você, o setor de feiras e eventos, a captação de eventos internacionais, e você fazendo um trabalho tão significativo com uma equipe que praticamente você tem que ter essa gestão com os colaboradores que hoje o Visite São Paulo Convention and Visitors Bureau dispõe. Agradeço bastante as palavras, a oportunidade de participar do seu evento, Otávio. Eu estou no São Paulo Convention Bureau há uns 8 anos. Entrei como imprensa, minha formação é jornalismo. Então, entrei como jornalista para fazer imprensa, redes sociais. Desde então, o Tony, ele vem dado muito trabalho, muita liberdade, muita confiança. A equipe que está aqui na mesa da frente também vem acompanhando toda essa trajetória. E normal do trabalho de imprensa, eu entrando para fazer esse trabalho de assessoria e jornalismo, todos que estão aqui no painel, eu acompanho desde então. Então, Willy, Alexandro, Edmar, o próprio Otávio, o secretário Vinícius, sempre com muita admiração, muito respeito, vendo todas as medidas, as ações, os decretos que eram feitos, os projetos que eram colocados que impactam na cadeia produtiva do turismo. Então, estar sentado aqui com todos vocês nesse painel, para mim é uma honra muito grande. Agradecer a oportunidade ao Otávio, a confiança do Tony. E aí eu queria, já entrando um pouco nos assuntos que nós tivemos aqui, o Tony, na palestra dele, deu uma pincelada em relação a isso, ao trabalho da iniciativa privada junto ao poder público. O Vinícius falou bastante também sobre essa atuação da secretaria, as conquistas. Eu acho que eu posso dar uma contribuição em relação à parte de marketing desse trabalho que foi citado até como um benchmark, e eu concordo, porque tendo uma secretaria, como esse trabalho que o secretário Vinícius faz, muito ativa, que vai além do esperado, temos os recursos que são distribuídos do DAD para infraestrutura de turismo, mas também temos uma série de outras ações e projetos que são colocados em prática, como acabou de falar, rotas cênicas, o decreto dos distritos, mas que tenha sido discutido antes, foi colocado em prática agora, ciclorotas. Esse trabalho, ele tem um direcionamento
e que a iniciativa privada precisa estar atenta a esse direcionamento para unir forças. Não adianta o poder público ir por um lado, quando se fala de ação de infraestrutura, de leis, de decretos, e a iniciativa privada ir por um outro lado. Então, acho que essa nossa relação, o Convention Bureau, junto com a ABAR e com essa sincronia com a Secretaria, possibilitou que a gente unisse forças. Acho que é bem interessante falar que nosso setor de turismo, eventos e viagens, a atuação do poder público, ela tem essa questão da legislação, decretos, no caso do turismo, de infraestrutura, mas a comunicação do poder público para turismo é promoção para público final, diferente de outras pastas que acaba sendo uma prestação de contas, de projetos, do que foi investido. Quando o turismo faz promoção, ele conversa com o público final, que é quando lá em 2019 a gente começa a trabalhar a marca São Paulo para todos. E a gente chega a essa conclusão, turismo é promoção. Porque você pode ter toda a infraestrutura, mas se você não se mostra conhecido, seja para um público interno, um público regional, nacional, internacional, não há como fomentar esse turismo. Tanto que até esse trabalho do Convention Bureau, já de 38 anos, técnico de captação de eventos, temos a nossa diretora aqui, Helenice, que faz esse trabalho de procurar as pessoas chaves no Brasil e no mundo, a Cíntia também na questão internacional, conversando com essas pessoas chaves, para que a gente consiga trazer um evento que vai trazer milhares de visitantes, que vai usufruir toda a cadeia produtiva de turismo, a gente sempre vai ter o braço da promoção, sempre vai precisar da promoção. Então, quando a gente começa essa triangulação, junto com a ABAR, que a gente cria essa frente de promoção, com o apoio da Secretaria, para a gente unir forças de direcionamento, que em 2019 a gente começa a falar forte sobre São Paulo. Acho que numa campanha nunca vista antes, promovendo São Paulo de forma regional, promovendo São Paulo de forma nacional e promovendo São Paulo de forma internacional. Que é quando a gente, acho que mistura um pouco com o que o Tony falou do pragmatismo, que é foco e faça, com a estratégia que o Vinícius também cobra, de mostrar o que a gente sabe, o que a gente está fazendo, que tem um plano. A gente tem um plano. Em 2019 nós tínhamos um plano. A gente começa com um branding de São Paulo, falando muito de forma institucional e mostrando a marca São Paulo para o Brasil e para o mundo, mostrando todas as possibilidades que eram mais obscuras, entre aspas, do turismo de praia, de aventura, de natureza. A gente mostra que São Paulo tem essa possibilidade, além do turismo de negócios e eventos, e já preparávamos uma segunda fase, que era... pessoal de marketing vai entender, a gente precisa vender alguma coisa. Então, quando a gente começa com um momento de branding, o momento seguinte é de conversão. A gente quer vender destino, a gente quer vender os pacotes, quer vender as experiências, que é onde entra a articulação das associações. Porque o governo não vai conseguir falar agência por agência para falar, estou falando de Vale do Ribeira, venda para mim Vale do Ribeira, porque eu estou tendo energia em cima dessa comunicação, mas uma associação consegue. Então, a associação estar alinhada com o poder público tem também essa função, esse poder. Eu consigo fazer essa conversão de todas as frentes que estão sendo investidas em promoção. Vem a pandemia. Nesse momento de mudança de fase, vem a pandemia. A gente não muda esse pensamento de estar antenado com o que o poder público tem feito, porque quando vem a pandemia, começa a se falar muito sobre protocolos, flexibilização, as fases do Plano São Paulo, e a gente sempre pensando o que a gente pode fazer em relação à comunicação, num momento muito delicado, que é quando o governo começa a falar muito sobre protocolos, e a gente, como iniciativa privada, com força de entidade, a gente se reúne com outras entidades do setor para discutir o que são os protocolos para a gente, para eventos, para hospedagem, para restaurantes, para bares, para aviação, e para a gente entender que, já que nós temos uma bala na agulha para comunicação, o que a gente pode fazer em prol do setor? Que é quando a gente começa uma campanha de protocolos. Então, era junho, julho de 2020, a retomada vai se dar mais para o último trimestre, junto com a Expo Retomada, mas desde o meio do ano, nessa sintonia que a gente tem de ações, a gente consegue entender que era o momento de se falar de protocolos, que é quando a gente lança uma campanha de protocolos.
A gente entende que final de 2020 tem uma retomada, porque os números da Covid, eles abaixam, tem a segunda onda, que ainda a gente continua com campanha sobre protocolos, mas quando já tem vacinação e os números começam a baixar, a gente entende que a retomada para valer, é quando a gente volta a gente dá um passo atrás, porque a gente volta ao brand e volta a falar de conversão de venda de São Paulo, que a gente volta a ativar os players da cadeia produtiva de turismo para fazer a conversão de venda das promoções que a gente tem feito junto com a ABAR e o governo do estado. Só que aí o mundo já não é mais o mesmo. É um mundo que vem sofrido de uma pandemia, que está com a economia muito sensibilizada, então a gente entende que é pragmático para vamos voltar a promover, mas é estratégico de pensar que primeiro a gente começa a divulgar São Paulo de final de semana, São Paulo para feriados, para os próprios paulistanos, que eles podem passar 2, 3 dias nos hotéis, tanto que os hotéis eles começam a ter um fenômeno de ocupação, em São Paulo, no caso, de ocupação de final de semana superior ao dia de semana, que a gente entende que as pessoas começam a conhecer São Paulo como um destino de lazer também, lazer, cultura, gastronomia. A flexibilização foi aumentando, a gente vai aumentando também, então a gente começa a falar do turismo rodoviário, começa a falar do turismo para de outros estados para São Paulo, e gradativamente a gente vem retomando essa estratégia. Mas tudo isso por conta desse alinhamento que existe das associações. O Convention Bureau tem por mais que seja uma entidade mercadológica voltada para gerar negócios, congrega toda a cadeia produtiva, então tem um diálogo muito forte com as associações que representam esses segmentos da cadeia produtiva. Então, esse benchmark de comunicação, a gente tem graças a isso, graças a essa triangulação e ao acompanhamento muito próximo do que o poder público faz, fortalecido pela iniciativa privada através das entidades e através de recursos também, como o Tony fala, sem verba não há verbo. Então a gente entende que turismo é comunicação, turismo é promoção, e esse alinhamento do poder público com a iniciativa privada é o caminho para a gente ser um exemplo, um case de marketing e comunicação em São Paulo. Eu quero dar os parabéns para o Fábio Zelensky, né? Porque planejamento tinha, né? Tinha budget, né? Mas a resiliência foi fundamental para se poder focar em cada momento, sem saber o que ia acontecer, e realmente vocês fizeram a diferença nesses 2 anos aí na comunicação de São Paulo. Parabéns. Bom, turismo e eventos, saída para o desenvolvimento econômico. Eu acho que aqui nós temos os mais feras integrando esse painel. Eu quero agradecer a participação do Willy Hermann, Alexandre Sampaio, Edmar Bull, Vinícius Lumetz, Fábio Zelensky e Tony Sando. E eu vou deixar aqui o nosso secretário para fazer o fechamento do painel, para a gente fazer a foto solene aqui desse momento, que eu acho que surpreendeu aí a todos os que estão acompanhando aqui. Eu quero dar boas-vindas ao Orlando de Souza, que é presidente do FOB, que está aqui conosco. Esqueci, você lembrou bem, né? Mas o Carlos Prado, que está ali conosco também. Estou vendo outro Carlos ali, que é o Carlos Clur, da Eletrolar, um grande líder do nosso setor, que vai realizar agora a Eletrolar Show em julho de 2000, agora, esse ano, né? Depois do ano passado não aconteceu, esse ano vai acontecer. E eu tinha visto também a Paty Segato, está aqui a Paty Segato. Obrigado pela presença de todos vocês. Vou passar a palavra ao nosso secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Vinícius Lumetz, para encerrar aqui o nosso painel. Por favor, Vinícius. Obrigado, Otávio Neto. Minha saudação final aqui a todos os presentes, a todos que estão nos acompanhando online. Meu agradecimento em nome do Governo do Estado, governador Rodrigo Garcia, governador João Dória também, que fez o convite para vir para São Paulo. Meu agradecimento ao Tony, que foi e é um parceiro e amigo, né? É mais fácil trabalhar com pessoas que pensam, mas também que gostam e que desenvolvem com prazer a parceria. O Fábio, né, está ficando cada vez mais famoso, por mérito e também sem mérito, porque é o parentesco lá com o líder da Ucrânia, o primo dele, está fazendo chover na Ucrânia, né? Saudar o Edmar Bull, que desenvolve um trabalho na iniciativa privada de altíssima qualidade.
E eu volto aqui a dizer que nós temos que continuar essa luta de racionalização da economia. Nós trocamos aqui em São Paulo, em várias áreas, irracionalidade tributária por uma busca de racionalidade tributária, né, em desenvolvimento, como nós tínhamos feito no Ministério. Eu perguntava aqui para o Tony, nós temos baixado de 25% para 6% a remessa do desconto de imposto de renda na fonte para o setor de vocês, e voltou a 25%. Ora, 25% do ICMS das aéreas era muito alto aqui em São Paulo. 12%, eu considero que seja alto, porque o VAT global é mais baixo. 6% para vocês não é barato, é caro, né? E também aqui em São Paulo nós temos sido parceiros da ABAV, né, apoiadores da ABAV, como fomos no passado, né? Praticamente a ABAV já não havia descontinuado e voltou junto com o esforço que nós fizemos do nosso planejamento, do nosso Plano Nacional de Turismo. Nós temos aqui na mesa o Alexandre Sampaio, que é uma das pessoas que mais se ocupa dessa questão de planejamento, de visão de longo prazo, em função também da CNC. E nós fizemos juntos o Plano Nacional de Turismo. Nós temos um Plano Nacional de Turismo, aqui em São Paulo nós temos o Plano 2030, além do São Paulo para Todos. Todo o Estado foi consultado, nós construímos, e ele deve continuar em aprimoramento. A execução sempre é difícil, pelas razões que eu fiz questão aqui no começo de comentar sobre a palestra do Tony. A dificuldade que e o Vili colocou alguns pontos aqui, a dificuldade dessa evolução, que nós temos que estar consciente que o país é muito grande, tem níveis diferentes de desenvolvimento, e tem um tipo de comportamento em relação àquilo que eu insisti, que é a moral do desenvolvimento, que muitas vezes... deixa eu dar uma comparação. Eu fui a uma marina em Miami e eu vi uma marina licitada, funcionando, numa área onde pode ter marina, onde a licença é por 90 anos. E eu vi que precisava de 3 folhas, porque o IBAMA de lá, quando eu fui, naquele momento eu era secretário nacional de políticas, eu fui recebido, Edmar, por 20 instituições. E uma das coisas que eu perguntei, Otávio, era sobre licenciamento. Eu recebi, eram 3 páginas. As 9 marinas de Salvador estão ilegais. Pergunta para o nosso amigo Arialdo Pinho, que esteve semana passada com a gente, sobre investir no Ceará. Pergunte sobre investir na Bahia, a dificuldade na questão ambiental, a irracionalidade dos impostos, né? E eu não estou falando isso aqui, está aqui o Virgílio, que é sênior nesse negócio, professor, eu não estou falando aqui como falta de fé, não, eu estou falando com fé, porque nós estamos enfrentando isso tudo aqui. E vocês no dia a dia, e nós no quadro político. Mas é importante que a gente diga que tem esses riscos de retrocesso. Nós precisamos estar alertas. E nós estamos apostando em tudo, na nossa relação com a iniciativa privada. Nós mudamos o calendário escolar aqui em São Paulo. Queremos breaks para facilitar, bom para a educação, bom para o turismo. Nós alteramos, queríamos eletivas de turismo no primeiro semestre, que foi no ano passado, foi o segundo semestre, que foi o primeiro semestre, 130 mil alunos, crianças se estão estudando turismo. Isso vai explodir de gente interessada. É a eletiva mais procurada do curso fundamental e do ensino médio hoje de São Paulo. Plantando para o futuro. Nós estamos mexendo em toda a estrutura dos cursos de graduação em turismo, com a iniciativa privada. E aqui eu vou reclamar de um ponto. Muitas vezes a iniciativa privada reclama que foi o caso que aconteceu e na hora de chamar, estão tão ocupados com os afazeres, com os impostos que tem para pagar, com as coisas que tem para fazer, que às vezes não sobra tempo para aquelas pessoas que gostariam que nós fizéssemos isso, estivesse junto para qualificar. Ou o politurismo, né? Nós estamos aqui com concursos internacionais de startups em turismo, já teve 2 edições, e vamos construir uma sede para esse movimento de padrão mundial no T-Land, que vai ser o maior empreendimento turístico da capital. Uma equação completamente nova, onde você tem hoje o zoológico concessionado, onde você tem o Jardim Botânico concessionado, o São Paulo Expo, vão nascer ali muitas novidades, né? Sempre pensando em destinos, né? Então, é uma construção difícil, dá muito trabalho. Tem gente que brinca, como é bom trabalhar no turismo, né? Vocês passeiam. Eu não tenho férias há 7 anos, e antes daquelas lá de 7 anos, foi outra de 7, né? Porque nós nos envolvemos muito com o que tudo nós fazemos. Mas eu acredito muito, Otávio, no que você está fazendo aqui hoje, nos reunindo. Acredito muito que nós temos uma missão.
Nós temos duas vantagens comparativas planetárias. Duas coisas nas quais nós podemos ser número 1 no planeta. Vantagem comparativa é isso, é vantagem natural. Condições praticamente naturais. Duas. Uma delas está em curso, que é o agribusiness. Porque tem tamanho. E por que o turismo também? Porque tem tamanho. Por que o agribusiness? Porque tem sol, tem água, tem quantidade. Por que o turismo? Porque também tem, além de cultura, cidades. Por que eles conseguiram e nós não? Porque eles conseguiram um melhor ambiente empreendedor mais cedo, nós não. Porque eles internacionalizaram a cadeia de produção. Tem a Bolsa de Chicago lá na ponta, tem a tecnologia da DuPont e também o conhecimento da Embrapa. Doutorados, mestrado. Conhecimento, acesso, flexibilidade para empreender, antes de nós. Mas continuamos nós e eles, por tudo que foi dito aqui, como os dois maiores potenciais do Brasil perante o mundo, onde nós poderemos ser número 1. E aí, nós não vamos abrir mão. Nós não vamos abrir mão porque é apenas uma questão de tempo, como eu disse no início. O Brasil vai fazer, mas quantas gerações nós precisamos perder para uma coisa acontecer? A moral do desenvolvimento, eu estou terminando, é só isso. O que é um pai com emprego na cadeia histórica, no efeito borboleta? Pois bem, todos que estamos aqui, nós somos frutos de alguma oportunidade. E a moral do desenvolvimento é a moral da oportunidade. E é um quesito, inclusive, de caráter teológico. Está lá no Velho Testamento. A única coisa que você não pode roubar de alguém é tempo, porque tempo é vida. E é a única coisa que é inegociável. Então, quando um burocrata leva 10 anos para aprovar um projeto seu, ele está roubando oportunidade. Isso é amoral ou imoral. Ele pode estar inconsciente disso, mas a sociedade, ela não liga, ela é complacente. E se nós não nos entendermos que nós precisamos mudar essa engrenagem como um todo, convencendo pessoas a virem para o nosso lado, melhorando cada vez mais o nosso discurso, nós vamos estar atrasando. Uma coisa que vai acontecer, mas nós não precisamos perder mais uma, mais duas, mais três, mais 4 gerações. O filho da oportunidade é aquele que lega aos seus sucessores um efeito em cadeia positivo. Uma vez Oscar Motomura me disse que os jovens mais brilhantes, que são recrutados pelo PCC, pelo Comando Vermelho, talvez fossem aqueles melhores para abrir startups, porque eles têm aquilo que precisa, coragem, vontade e energia que está indo para o lado errado. E nós somos o lado de levar essa energia para frente. Devolvo a palavra ao nosso líder e coordenador, Otávio Neto. Uma salva de palmas para o nosso secretário.